Olá, gente. Eu sou o professor Danilo Mercês, professor de língua portuguesa de vocês. Essa é a nossa primeira aula. Eu estou gravando aqui, espero que fique legal, espero que vocês consigam ver bacana. Ainda estou tentando entender como é que faz para ficar uma aula legal aqui nesse formato. Mas a ideia é essa, né? Eu estou usando esse método, né, do Google Sala de Aula, aula gravada, né, para que todo mundo possa ter algum acesso, né? Então, a primeira coisa que tem que vocês saibam é usar o Google Sala de Aula, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham é só me perguntar. Mas, basicamente, você pode usar tanto pelo celular quanto pelo computador, né? Que for mais fácil para você. No celular você baixa o aplicativo Google Sala de Aula. No computador você joga Google Sala de Aula, entra lá, né, com seu e-mail institucional, que você deve ter já, e insere o código da turma que eu enviei já, mas posso reenviar se precisar. Né, e lá eu coloquei por tópicos, eu vou até mostrar para vocês aqui como é que está a sala de aula, para vocês irem entendendo como é que está sendo esse processo, né, dessa facilitação, para a gente não ter questão, né? Então, deixa eu apresentar aqui a tela, já para a gente já entender essa situação, né? Então, deve estar aparecendo já a tela, né? Então, tá aqui. Essa aqui é a nossa sala de aula no Google, né? Tem aqui mensagem inicial, para você dar uma lida depois. E na seção atividades, né, eu coloquei por semana, né, já que eu fui instruído pela direção a colocar por semana mesmo o que vai ser visto na semana, né? Até porque tem as atividades semanais que devem ser feitas porque elas são avaliativas. Né? Então, na semana 1, vamos entrar aqui, eu coloquei a primeira atividade, material escrito, 2 páginas só, né? Então, quem quiser imprimir, pode, né? Quem quiser fazer atividade e entregar na escola também pode. Né? A questão toda é você ter o acompanhamento. Né? E aí, como só são 2 folhas, né, que foi o que foi pedido, né, eu estou gravando essa aula para poder elaborar melhor esse conteúdo. Né? Então, tem aqui a atividade que você pode fazer impresso e enviar, mas eu coloquei ela também no formulários Google, que aí você vai respondendo as mesmas perguntas, só que via internet. Aí é só submeter que isso chega até mim. Na semana 2, ainda estou construindo, mas já tem aqui a atividade para quem quiser se antecipar. Né? Mas quem não quiser esperar a aula, também não tem nenhum problema. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Agora, bora partir para a nossa aula mesmo, né? Vai ser uma aula, assim, direto ao ponto, para que a gente entenda melhor o conteúdo. Eu acho que assim fica mais fácil. E, além disso, eu vou postar depois, lá no Google Sala de Aula, essa aula gravada, essa aula no YouTube, e vou retirar o áudio dela para postar só o áudio. Né? Porque, às vezes, a gente tem plano de dados, né? E aí baixar um vídeo é muito mais pesado. Então, eu acho que dessa forma, eu acho que consegue atender mais pessoas. Né? Então, a aula de hoje, a gente vai entender um estudo do texto, né? De gêneros e tipos textuais. Vamos lá ver como é que é cada um desses e como é que a gente tem que entender isso quando for estudar para as provas, para vestibulares e daí em diante. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está em uma comunicação, né, com nossos colegas, com outras pessoas do mundo, a gente utiliza gêneros textuais. Né? Então, gêneros textuais seriam estruturas ou padrões, né, de textos que são quase estáveis. E a gente vai entender eles de acordo com uma situação social, contextual, né? Então, basicamente, para nos comunicarmos com as pessoas, a gente usa gêneros. Dessa forma, você consegue diferenciar uma aula expositiva, como a minha aula agora, uma conversa com os colegas, mensagem de texto, comentários, propaganda, livros, e aí por diante.
Então, a gente usa da linguagem em uma estrutura quase estável e isso vai facilitar a comunicação, certo? Aqui não está interessante a gente pensar em gramática, em classe de palavras. O que importa é mais o contexto em que esse gênero está inserido e como é que ele funciona lá. Então, basicamente, estudar os gêneros é estudar como é que eu posso me utilizar de tal gênero de forma mais eficaz para comunicar com outros. Eu estou pensando, né, para a nossa disciplina, agora nesse início, a gente trabalhar com o gênero notícia, né, e como é que vocês podem, né, se apropriar desse gênero para poder, sei lá, escrever uma notícia, ler uma notícia de forma mais coerente, né, e por aí vai. Então, vamos trabalhar o gênero notícia, que a gente vai iniciar na semana 3. Eu estou pensando, né, para meio que facilitar um pouco o conteúdo, né, de em cada semana a gente dá uma aula diferente. Então, na semana 1, gêneros. Na semana 2, gramática. Aí fica revezando entre gêneros e gramáticas para a gente poder ter um olhar mais da comunicação, né, da comunicação, da linguagem, do gênero, do uso da língua, e da outra semana de uma coisa mais específica de gramática e tal. Como vocês sabem, né, o Enem, né, que é a prova do ensino médio, ele espera de você mais saber usar, saber ler, saber entender a situação comunicativa, mais isso do que entender o que é uma oração subordinada e tal. Claro que também é importante, só que no fim das contas ele preza mais pela comunicação. Então, por isso que eu estou falando dessa forma, para que a gente possa ter momentos mais dinâmicos de aprendizado. Eu estou pensando em a gente fazer tipo um projeto de fazer um jornal avaliativo, né? Então, a gente vai entender como é que funciona a notícia e vai produzir textos para botar num jornal da escola. Vamos ver se vai dar certo isso. Estou pensando em fazer dessa forma, né? Vamos vendo. Tá. A gente entendeu o que é o gênero. Só repetindo, o gênero é uma estrutura comunicativa que ela é relativamente estável. Por que não é 100% estável? Porque varia de contexto em contexto. Então, por exemplo, eu estou dando agora uma aula expositiva virtual, né? Uma aula gravada. Né? Basicamente, ela vai ter esse formato gravado, com um slide aqui que você pode acompanhar em casa, né, no seu tempo. No entanto, um outro professor, sei lá, de matemática, ele pode usar a mesma aula, mas não usar slides. Né? Vai ter também a aula gravada, vai ter também a fala. No entanto, ele não usa os mesmos instrumentos que eu estou usando. Isso torna a aula dele não uma aula? Não. Ela continua sendo uma aula, só que ela vai variando de acordo com a necessidade do sujeito, né? Então, essa aqui é a questão de não ser estável 100%, né? É só a gente pensar também em conversa, né? Conversa. Então, se a gente pegar o WhatsApp, por exemplo, para conversar, né? Às vezes a gente fala só texto, às vezes a gente fala texto mais emoji, às vezes texto, figurinhas, às vezes gravar áudio, né? Então, não é uma coisa fixa, vai depender da nossa necessidade de comunicação. Então, às vezes, você quer contar uma história longa. Escrever a história longa vai ser, talvez, né, depende de cada pessoa, vai ser mais complicado, né, porque você vai perder muito mais tempo. Então, geralmente, né, para otimizar o seu tempo e do seu amigo, mais o seu tempo, você vai gravar com voz, né, que é mais espontâneo, né, a fala ela é mais rápida, você não tem que meio que ter coisas mais mecânicas, né, de consertar, né, de apagar, de reler, vai saindo no fluxo da fala. Né? Então tem essa questão de como utilizar o gênero de forma mais eficaz. Certo? Então esses são os gêneros textuais. Lembrando, vamos estudar aqui mais especificamente, a partir da semana 3, o gênero notícia. Notícia. Certo? O que mais?
Dentro dos gêneros, dentro dos textos, eu vou ter os tipos, né? Os tipos vão ser características linguísticas, né? Nesse caso, né, vamos pensar, não estou interessado em entender o uso, a situação, o contexto daquele texto. Eu estou interessado em características linguísticas, das quais eu posso enumerar, sei lá, classe de palavras, tempos verbais, tipo de retórica, que vai estar contribuindo para tornar o meu texto compreensível. Né? Nesse caso, os gêneros são milhares e a cada instante surge um gênero novo, né? Porque as pessoas, dependendo do contexto, vão variando a forma de se comunicar. Né? Sei lá, na época das cavernas, as pessoas usavam, sei lá, pintura pestre, grunhidos para conversar. Hoje em dia a gente tem cada vez mais gêneros diferentes. E a gente sabe que eles vão entrar em uso e em desuso de acordo com os instrumentos, a facilidade e as pessoas, certo? Enquanto que os tipos são apenas 4. Né? São apenas 4 e é isso. Não tem muita variedade, porque basicamente são só essas partes linguísticas. Não é essas partes linguísticas como comunicação, certo? E além disso, dentro de um texto, posso ter mais de um tipo. Então, vamos dizer assim, você não vai ler um texto narrativo. Você vai ler, sei lá, um romance, um conto, uma fofoca, um filme, que ele é um texto, um gênero, que vão ter sequências narrativas bem marcadas. Mas, no geral, ele não é só narração. Você pode ter vários trechos de descrição. Né? Então, essa situação tem que ficar clara. Tanto que, em questões de prova, eles podem te perguntar isso. Qual é o tipo de texto predominante nesse texto? Aí você vai ter que ler, compreender o texto, identificar qual é as passagens mais importantes, as narrativas, dissertativas, e aí depende de cada exemplo. Então vamos ver cada um deles para ver como é bem simples, no caso, essa situação. E vai ser o nosso primeiro passo no estudo de gêneros textuais, certo? Vamos ver, então. Então, a descrição. O nome é bem simples e é direto, né? A descrição seria basicamente você detalhar características de pessoa, animal, objeto, lugar, sem qualquer coisa que você pode descrever detalhando, né, as características, de modo a permitir que o teu leitor consiga visualizar melhor aquela coisa. Então, você pode... Eu vou descrever a geladeira daqui de casa. A geladeira daqui de casa, ela é uma Electrolux branca AL. Vamos dizer, a AL está com o freezer em cima. Pronto. Você consegue imaginar melhor a geladeira. É claro que eu poderia dar mais características, né? E isso tornaria a imagem da coisa mais verossímil. Né? Verossímil é o que está mais próximo da realidade. Então, depende do teu autor. Né? Para tu poderes descrever melhor, é muito comum o uso de adjetivos. Né? O adjetivo, como a gente vai ver aula que vem, é uma classe de palavras que você usa para dar qualidades ou características a um objeto, ou algo, ou alguém. Então, quando eu falo a geladeira é branca, a geladeira é alta, eu estou dando características para essa geladeira, tornando mais fácil a sua diferenciação entre outras geladeiras, que ela poderia ser verde, poderia ser cinza, poderia ser vermelha e por aí vai. Poderia ser pequena, poderia ser larga, né? Então depende de cada tipo. Né? Então, a descrição você encontra comumente em gêneros como classificados, cardápio, ata, laudo e por aí vai. Que são gêneros que vão estar te esperando de você que entenda e imagine as coisas. Certo?
A descrição, ela pode se dar de duas formas, né? É a mesma coisa, só que há uma diferenciação no entendimento, que pode ser a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Qual é a diferença? Na descrição objetiva, eu estou interessado em descrever de forma mais clara aquela coisa, aquele algo, aquele alguém. Na subjetiva, vão ser as minhas impressões sobre a coisa. Vamos ver umas cada vez aqui com um exemplo. Na objetiva, é na parte alta que fica o colorido Pelourinho, bairro histórico e tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. Em suas ruas e vielas estão centenas de casarões dos séculos XVII e XVIII que abrigam de museus a terreiros de candomblé, além de templos católicos que atraem estudiosos do mundo todo. É o caso da Igreja de São Francisco, considerada a obra mais barroca, mais rica do país. Isso aqui é de um guia de viagem. Então, ele utiliza a descrição para você visualizar melhor como é que funciona o Pelourinho, né? E te convencer a ir lá visitá-lo. Entenderam? Beleza. Então, a subjetiva seria uma descrição que ela é da impressão da pessoa sobre algo. Então, ele não está interessado em descrever de forma clara, né? Tanto é que cada pessoa vai descrever a partir do seu olhar, e isso torna a descrição diferente. Então, eu peguei aqui a descrição dos olhos de Capitu no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Lá ele fala que os olhos da Capitu é de cigana oblíqua e dissimulada, né? Se fosse objetiva a descrição, ele diria: são olhos castanhos, são olhos grandes, algo assim. Mas não, ele bota olho de cigana oblíqua e dissimulada, né? Que aí é a impressão que os olhos dela causam no Bentinho, né? Então, é essa característica particular dessa descrição, certo? E aí, no caso, como ela não está pautada numa clareza, ela pode até ser desconfiada. Diz, não, mas ela não tem olhos assim. Tanto é que no romance, um dos personagens discorda disso, diz que não, eu não consigo ver assim, porque a descrição ela não é objetiva. Certo? Vamos lá. Temos agora a narração, né? Tomar aqui uma água. A narração seria você contar um relato, uma sequência de fatos. Né? Nesses fatos narrados, você vão ter 5 elementos, né? Que é o enredo, tempo, espaço, personagens e narrador. Para eu poder considerar um texto com sequências narrativas, eu vou precisar desses 5 elementos. Né? O que é cada um deles? Vamos lá. Enredo seria uma história. Né? Um enredo é uma história que tem início, meio e fim, ou tem só um trecho, mas é uma história. Né? Então, a gente pode encontrar a narração em romances, em contos, né? Na notícias, reportagens, como também é muito comum de ter narração em fofoca, né? Então, quando você conta assim, nem te conto, fulano de tal fez tal coisa. Fez tal coisa. Então, o enredo seria a coisa que o fulano fez, no caso. Qual é o tempo? O tempo é quando se passou a narrativa. Geralmente é no passado, mas nem sempre. Mas a maioria das narrativas foram de coisas que já aconteceram. Então, fulano de tal fez tal coisa. Então, ele fez nesse tempo, nesse momento, né? Nada acontece em nenhum tempo. E no espaço, né? No espaço, num local, né? Que pode ser um local real ou um local imaginário. Né? Quando a gente vê um filme, por exemplo, tem vários locais de fantasia, sei lá, a gente vê um desenho, são lugares de fantasia que às vezes não existem, mas são espaços em que ocorre uma narrativa. Então, é identificado como um espaço, e é isso. E tem personagens. Quem são os personagens? São aqueles que vão atuar
na narrativa, aqueles que vão tomar as ações dentro dela, que é basicamente de quem está narrando a história de alguém. E, por fim, o narrador. Para poder haver uma narrativa, uma história, alguém tem que contar. Esse que conta é o narrador, né? Então, qualquer história que a gente conte sempre vai ter essas 5 características, tornando-a uma narrativa. Muitas vezes, a gente não consegue, às vezes, claramente identificar esses 5 pontos, mas eles estão lá. Às vezes, mas quem é o narrador da história? Eu não sei quem é. Não está colocado. Mas se a história está sendo contada, alguém é basicamente por essa via. Então, eu coloquei aqui um trecho de um romance que é um trecho narrativo, que diz assim: alguém devia ter caluniado Joseph K., visto que uma manhã o prenderam, embora ele não tivesse feito qualquer mal. Então, já no primeiro trecho, você já pode identificar, né, que tem uma história. Esse personagem foi preso. Né? Qual é o tempo? Não, é um passado, né? Porque ele o prenderam, né? Então, aconteceu nessa manhã que ele foi preso. E qual é o espaço? Não está muito claro aqui nesse primeiro trecho, mas você vai identificar depois que ele mora num prédio. É no quarto dele, nesse prédio. E quem são os personagens? Por enquanto, está só o justificado. Mas depois aparecem outros. Né? E por fim, quem é que narra? Eu não sei. Não está dito, eu, fulano de tal, estou narrando a história. Não está dito. Né? Mas você pode acreditar que alguém está contando a história para você. Tanto é que ele fala assim, alguém devia ter caluniado. Parece como se fosse uma conversa. Parece que alguém fez isso com fulano e conta a história. Então, esse seria o narrador, que eu não sei quem é, mas como a história está sendo contada, alguém conta essa história. Certo? Próximo. Uma observação que tem que ficar bem clara é que é muito comum a gente encontrar narração e descrição no mesmo texto. Então, para uma história ficar mais convincente como história, a gente descreve as pessoas, os lugares, né, o local, os sentimentos, para dar mais vida à história. Isso quer dizer que o texto é descritivo? Não. Vão ter passagens descritivas e vão ter passagens narrativas. Cabe a você, em uma questão de vestibular, do Enem, identificar nessa passagem qual que é mais importante, a narração ou a descrição? E aí você vai responder a resposta correspondente. Tá, vamos agora para a dissertação. A dissertação é um gênero muito importante porque, basicamente, é o tipo de texto mais importante em provas vestibulares. Por quê? A dissertação seria o desenvolvimento, a análise, a compreensão de um assunto qualquer, de um tema. Né? Então, basicamente, é o que está proposto no tipo de estudo. Por exemplo, a minha aula de hoje é uma aula dissertativa, porque eu estou desenvolvendo um assunto, um conteúdo com vocês. Né? E aí, nesse caso, nós vamos ter 2 tipos de dissertação: a exposição e a argumentação. Vamos entender cada uma delas para poder ficar mais simples. A dissertação exposição, basicamente, é de você expor um saber teórico, desenvolver um assunto, mas para informar. Então, por exemplo, a minha aula expositiva de hoje busca informar você quais são os tipos textuais e suas características. Eu não estou aqui interessado em defender o ponto de vista, dizer por que eu estou certo com isso. Eu só quero informar você desse conteúdo. Né? Então, dissertação, porque eu estou desenvolvendo um assunto. Exposição, porque o meu interesse é apenas informar.
Então tá aqui um trecho para a gente ver como é que funciona esse tipo. Eu peguei do Wikipédia. Né? O Wikipédia, como você sabe, é uma enciclopédia virtual em que vai se discorrer sobre diversos assuntos do mundo inteiro, de tudo. Tudo você encontra lá. Então, ele não está interessado em fazer críticas sobre o assunto. Ele está interessado em expor para você entender o básico desse assunto. Então, eu peguei aqui um trecho do faraó Tutankhamon, né, que ele foi um faraó do Antigo Egito que faleceu na adolescência. Devido ao fato de ter falecido tão novo, o seu túmulo não foi tão suntuoso quanto o de outros faraós. Mas, mesmo assim, é o que mais fascina a imaginação moderna, pois foi uma das raras sepulturas reais encontradas quase intacta. Ao ser aberta em 1922, ela ainda continha peças de ouro, tecidos, mobília, arma e textos sagrados que revelam muito do Egito de 3.400 anos atrás. Então, está aqui informando o assunto. E é basicamente isso. Agora, a dissertação exposição. Aqui a gente vai mudar um pouco a situação. Nesse caso, você vai expor ideias. Mas o seu interesse não é só expor ideias, mas você vai querer defender um ponto de vista que a gente chama de tese. O que é tese? Tese é uma opinião. Né? Você vai expor ideias, defender a sua opinião com o objetivo de convencer o seu interlocutor, o seu ouvinte. Né? Então, um exemplo. Você assistiu um filme, assistiu uma série na TV. E aí você comenta com um amigo, eu assisti uma série e gostei. E aí perguntam, por que você gostou? Daí você vai expor por quê, defendendo o seu ponto de vista para poder convencer o seu amigo a também assistir esse filme ou essa série. Basicamente, a dissertação, a argumentação é o tipo mais comum em provas e redações, porque existe de você uma posição crítica em relação a um tema. Existe de você ter uma opinião sobre um tema. Então, no Enem, né, vocês vão ver, a gente vai ver com o tempo isso também, no Enem, o que se cobra? Se cobra um texto dissertativo, argumentativo, para você defender uma tese com argumentos. Né? Argumentos são as ideias que vão tornar a tua tese mais convincente. Certo? Eu coloquei aqui um exemplo de um editorial de revista. Né? Eles, no caso, o editorial, ele vai, assim, expor o que está na sua revista e defender isso. Vamos ver aqui. Da mesma forma, é nossa obrigação buscar respostas profundas para a crise hídrica que se espalha pelo nosso molhado país, como tentamos fazer na reportagem que começa na página 44. Sabemos que essas nossas respostas desagradam quase todo mundo. Afinal, elas revelam a profunda incompetência do governo paulista para lidar com o problema. E, ao mesmo tempo, deixam aparente a incapacidade do governo federal de compreender a natureza cíclica da água. Elas expõem o fato de que praticamente nenhum governo de nenhuma região do país está preparado para cuidar sistematicamente da água que precisamos para sobreviver. Vamos apanhar de todo mundo. Né? Então, ele expõe o que está nessa notícia, nessa reportagem, e eles se colocam, né, quando ele diz, vamos apanhar de todo mundo, sabemos que nossas respostas desagradam, né? Então, tem aqui uma posição crítica frente ao que está sendo colocado no seu editorial. E aí, por fim, tem aqui a injunção. Né? A injunção é um texto que busca basicamente
aconselhar, instruir o interlocutor de modo a dar um passo a passo do que deve ser feito. Certo? E para isso, você se utiliza de verbos no imperativo, que a gente vai ver com calma ainda. Mas o que é um verbo no imperativo? É aquele verbo que indica ordem. Então, se é um passo a passo, eu vou te ordenar qual é a forma que deve ser feita e você deve seguir. Então, por exemplo, faça isso, pegue isso, entendeu? São verbos no imperativo. Então, basicamente, receitas, manuais, editais, são textos instrutivos, lei, são textos instrutivos que vão estar te dando um passo a passo para você seguir esse comportamento. Então, eu botei aqui uma receita de panqueca. Eu marquei aqui em negrito os verbos no imperativo. Então, olha só. Bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e acrescente a farinha de trigo aos poucos. Após acrescentar toda a farinha de trigo, adicione sal a gosto. Misture a massa até obter uma consistência cremosa. Com papel toalha, espalhe óleo por toda a frigideira e despeje uma concha de massa. Certo? Então, é um passo a passo. Não tem nada de descrição, não tem uma história, não tem uma exposição de ideias, tem apenas um passo a passo do que você deve fazer para elaborar alguma coisa, para montar algo e por aí vai. Certo? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Né? Eu acho que é o ponto de partida para a gente poder entendendo o que vamos ver daqui nesse ano, né, no primeiro ano de vocês. Então, a ideia que eu quero buscar com vocês é justamente a gente trabalhar texto, leitura de texto, escrita, compreensão, mas é preciso entender como é que um texto funciona. Então, é por isso que eu estou usando aqui essas bases, que é a base textual, com gêneros, com tipos. E semana que vem vamos ter a base linguística, a base gramatical, do que é fundamental para a gente poder ler e entender textos. Certo? Então, basicamente é isso hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelo sala de aula, principalmente por e-mail, para a gente poder estar entendendo melhor e conversando, né? Porque eu entendo que é difícil assistir online, esse modelo não é o melhor, eu acredito, mas a gente pode fazer dar certo de acordo com esse diálogo. Então, é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de que hora você esteja assistindo essa aula. Tchau, galera.